Fala comigo, família brasileira! Aqui Vitinho Marechal, direto do canal 442. Comigo a bola fala, não tem mimimi, nem meu pé me dói. Rapaziada, em virtude dessa data fita, paralisação aí do brasileiro das competições, Marechal sabe que semanalmente eu falo de algum assunto inerente aos times, carioca, os quatro, e nada mais oportuno com essa parada aí do que nós vimos aí, o último jogo contra o Equador e o pífio desempenho, a pífia participação do Brasil na Copa América, bater um papo sobre essa seleção do Dorival, essa reformulação, se vai ter realmente reformulação, não enxergo isso. Eu digo, eu vou pontuar muito o nosso papo aqui, digo que a seleção Tupiniquim, se eu fizer do G8 do brasileiro, e digo que tem todos os jogadores que eu vou dissertar, que eu vou pontuar aqui, que eu vou convocar no canal do Marechal, são jogadores que passaram na seleção principal, na seleção pré-olímpica, na seleção sub-20. Então, são jogadores que já estiveram lá e digo que serão muito mais, principalmente do meio para frente, um futebol mais intuitivo, um futebol mais agradável aos nossos olhos. Do que eu vejo um Brasil muito dependente do jogo de transição, não é a nossa cara. O jogo de transição pode ser ter uma oportunidade de jogo, uma saída estratégica para um jogo que esteja fechado, mas o Brasil não pode perder a sua essência, o seu trato, a sua capacidade de criação, eu digo, extra classe a gente só tem, na verdade, o Neymar, há 12 anos, 13 anos, já vai para o 13º ano e não aparece ninguém perto dele. O pessoal está falando, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior é um ótimo jogador, ainda um ótimo jogador de transição, de lado esquerdo, mas não é, eu digo, eu até brinco, o pessoal até concorda comigo, o Neymar não é um atleta como Messi, como Cristiano Ronaldo, mas o Neymar com a bola é muito mais capacitado no seu inventivo com a bola, as suas saídas para o lado, para a esquerda, a sua pisada, a troca de direção, muito mais capacitado que o Cristiano Ronaldo e que o Messi. Agora, é um jogador na íntegra, profissionalmente? Não. Então, é um cara competitivo? Não é o nível de Messi, nem o nível de Cristiano Ronaldo. Mas eu digo assim, a gente não vê o time do... eu ia falar do Botafogo, o time da seleção, o grupo da seleção com essa capacidade. A gente vê o time da Argentina, a seleção da Argentina, tem 8 meio-campos de capacidade. Ele faz até uma adaptação de alguns jogadores, como Depou, numa linha mais atrás, Enzo Fernandes, jogadores que jogam de meia adiantado, para ter capacidade, a técnica, o refino, o jogo tocado, que é peculiar ao futebol sul-americano. Então, eu digo assim, se eu montar uma seleção tupiniquim, da nossa raiz aqui do Brasil, do G8 do Campeonato Brasileiro, eu troco com essa seleção aí, que não tem criatividade, é uma forçação de bola por dentro, os jogadores volantes fazendo criação de meias. Eu vou montar uma seleção, vou mostrar aqui, não vai ter hoje, vai ter um campinho aqui no visual para vocês, eu quero mais bater um papo com vocês sobre a seleção do Dorival. Estou preocupado, tem um jogo, próximo jogo contra o Paraguai, lá em Defensor de El Chaco, o negócio é chapa quente, o time do Paraguai marca muito, empatou, se eu não me engano, com o Uruguai deu uma sova no Brasil, deu um chocolate no Brasil, capacidade de jogo, de criação, percepção de jogo, velocidade pelos corredores, jogo sem bola. Então, o Brasil não tem mais a característica do jogo hábil, dos jogadores criativos, jogadores que assustavam os seus adversários. Eu digo direto isso, o jogo brasileiro não serve, vamos dizer assim, sem o seu trato hábil, com a sua habilidade. Porque eu digo assim, não existe marcação para quem dribla. Esquece, você não consegue marcar quem é driblador. O cara tira o outro da frente, já abre, tem que sair o outro atrás, o cara já dribla o outro e já vai abrindo espaço um atrás do outro. Eu digo que o Brasil não tem essa capacidade. É o meio-campo que trabalha com a bola,
muito perceptivo, né, o adversário que eu quero dizer, né, um jogo muito previsível para poder ser uma seleção brasileira. O Brasil perdeu muito essa essência e luta com a bola. A verdade é essa. A seleção do Dorival, os convocados que estão aí, lutam para dominar a bola, dão toques errados, dominam errado, se posicionam, gesto técnico errado. Então, o Brasil não tem capacidade, quando tem recebe uma pressão, a gente vai ver rápido no campeão, uma pressão de intermediária, uma marcação por zona, só joga para trás, não tem um trabalho. Eu vi o jogo com o Luiz Henrique, da casa do meu time, Luiz Henrique do Botafogo. Não tem jogo para ele. Aquilo ali não dá para ele jogar. Não tem um lateral que passa ou puxe o jogo para poder abrir espaço. Não tem. Danilo não é isso. Ele fez um time muito mais reativo, eu digo, pelo meio campo. André, Bruno Guimarães e Paquetá. Danilo, há quanto tempo ele não joga de ala ou de lateral direito? Praticamente nunca mais jogou. Só joga de terceiro zagueiro na Juventus. Acho que ele está até no banco agora, eu acho. Então, está fazendo a função lá de lateral que não empurra o time para frente. Então, ficou a linha posicional. Eu digo, Brasil, com esses jogadores que estão aí, a gente não vai entender e não vai agradar como não agradou lá no Couto Pereira, foi vaiado. 1-0, uns gol achado de uma tentativa de um drible na meia-lua do Equador. O Rodrigo tirou para o lado, tirou o cara, chutou, bateu e entrou. Então eu digo, é realmente uma seleção muito previsível, né? Briga com a bola, que eu falo, como vai assustar alguém? A gente não vai ter essa capacidade. Não tem mais a cara do futebol brasileiro. Entrava em campo, a gente tinha 5, 6 expoentes. E o único expoente que nós temos, o único extra classe que nós temos há 12 anos, claramente, é o Neymar. Vinícius Júnior não é extra classe. É um ótimo jogador, joga numa seleção time, que é o Real Madrid, o time prepara o espaço para ele, e na seleção ele não tem essa facilidade. Vai ter contra a Coreia, contra esses times, mas pega um time com um pouquinho mais de capacidade e vamos falar a verdade, gente. O Brasil nunca sofreu para ganhar de Colômbia, Equador, Venezuela, Bolívia, Chile. O único time que fazia aparelho com a gente é que era o Uruguai, sempre fez, e a Argentina num patamar quase de uma igualdade. Repito, o Brasil não faz convocações adequadas, até porque quando o Dorival veio, eu fui um entusiasmadíssimo com a entrada do Dorival. Mas eu vejo que o Dorival ainda está com aquele ranço de CBF, eu acho que ele ainda está com aquele ranço daquela espinha dorsal de Paquetá, de Bruno Henrique. O Brasil precisa de criatividade. É o futebol brasileiro. A torcida brasileira quer entender um Brasil capacitado. Eu digo assim, eu vou pontuar aqui uma seleção tupiniquim G8 do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, aqui, ó. Goleiro, Ederson e Fábio do Fluminense, Ederson do Palmeiras. Laterais, tô falando, tu já passou em seleção pré-olímpica, seleção brasileira, seleção sub-20, eu botei até sub-20. João Pedro do Grêmio, Maicon do Palmeiras, esse Vitinho que chegou no Botafogo, seleção sub-20, Wesley do Flamengo. Lateral esquerdo, Alex Telles, que chegou no Botafogo, era titular de 2022, Cuiabano e Ayrton Lucas do Flamengo, seleção principal. Na zaga, Thiago Silva, sobra na turma. Thiago Silva, Fabrício Bruno, Murilo, Léo Pereira e o Vitão, que é também da seleção pré-olímpica, do Internacional. Primeiro volante ali, que a gente fala, Zé Rafael, Martinelli, Gregory do Botafogo. Estou dizendo os caras que estão, né, na condição aí do G8, que estão apresentando um ótimo desempenho. Aí tu vai para a meia direita, segundo volante. Caule, Jean Lucas, Marlon Freitas. Aí tu vai para... Não consigo entender. Olha os meias que eu vou falar que ficaram aqui no Brasil. Primeiro, expoente, matador, melhor do Campeonato Brasileiro. Matheus Pereira do Cruzeiro, Veiga, Everton Ribeiro, Felipe Anderson e Scarpa. 5, que poderia ter levado 3 nessa eliminatória. 3 jogadores. Meias construtores. Meias que pensam o jogo. Então, atacante, eu digo, Igor Jesus. Exemplo, estou dando aqui, só dando um chute. Igor Jesus, seleção sub-20, sub-17, seleção pré-olímpica. Então, são essas coisas que eu não consigo
entender. Aí eu vou montar o time. Vamos pro campinho do Marechal. Só que hoje não tem campinho maior, não. Vai ser um campinho aqui rápido, só pra gente entender. Vamos aqui, ó. A nossa seleção. Eu escalaria, né? Eu escalaria. Maicon, o Ederson, goleiro do Palmeiras, Thiago Silva, Fabrício e Ayrton Lucas. Aqui. Ou Alex Telles, mas tem que ver como tá o Alex. Foi campeão, mas vamos botar o Ayrton Lucas que a gente tá vendo jogar, né? Aí, Zé Rafael, Martinelli. Aqui que é a chapa é quente, ó. Aqui. Matheus Pereira, Everton Ribeiro, Felipe Anderson e Igor Jesus. Só assim, para jogar com essa seleção brasileira aí. O que eu quero mostrar com isso aqui? Quem não quer um meio-campo desse aqui criativo? Ainda tem o Caule, tá? Ainda tem o Caule que joga na frente do Bahia. Então, tem 7 jogadores que ficaram para trás na nossa seleção. A seleção brasileira, André, primeira linha de marcação. Bruno Henrique passou do meio-campo, tem limitações. Paquetá, até hoje, não achou um posicionamento para ele. Para mim, ele é segundo volante. Então, eu digo assim, existe dificuldades absurdas no futebol brasileiro, pagas pela própria CBF. Cria-se jogadores de outras funções, jogam em time medianos na Europa, e o time, e a galera tupiniquim que está aqui tem muito mais capacidade de jogo. A gente diz assim, ó, a gente não tem aqui, ó, a vermelhinha é a seleção do Brasil que é atual. A gente tem o Danilo desse lado. Tem profundidade? Não. Luiz Henrique, vou falar que jogou. Luiz Henrique desse lado. Precisa de ultrapassagem, precisa de espaço, fazer 1 para 1. Tinha isso? Não. O time do Equador fazia uma linha defensiva aqui e não tinha espaço para jogar. Por quê? Aqui por dentro, a gente não tem triangulação, a gente não tem um jogo aproximado, não tem um jogo apoiado. Então o Brasil sofre muito e vai sofrer muito, muito, muito no jogo do Paraguai. Então, eu dei essa passada aí e digo assim, fico impressionado, claro, fico muito impressionado. Dorival, um cara que fez um ótimo trabalho no Flamengo, né? Fez aquele losango, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, fazia a bola passar por dentro, fez isso no São Paulo, e a gente não vê o Brasil com essa capacidade de construção, o coração do meio-campo da seleção pensante, tendo capacidade de construir, chegar a bola tocada no espaço. A gente vê um ataque com muita flutuação, mas sem uma referência. Claro, perdeu o Pedro, tudo bem, mas eu digo assim, poderia ter convocado um outro jogador, trouxe agora o João Pedro, né? Mas não sei se é isso a necessidade do Brasil. O Brasil precisa construir o jogo, ter a bola no pé, pisar, tocar, fazer uma jogada estratégica. Não tem. Eles ficam brigando com a bola, é uma disputa de corpo físico, é um futebol mais físico. Então, eu digo que realmente não me traz muitas boas lembranças e não digo que a Copa América ainda não saiu dessa seleção do Dorival para frente aí nesse próximo jogo. Então, vamos aqui, esse papo que eu queria ter com vocês. Digo que o Brasil precisa melhorar demais, né? A torcida realmente fala a verdade com o seu sopro lá, dizendo, vaiando, e a gente vê que realmente é uma seleção muito previsível, que facilita ao time adversário ao marcar, a usar os espaços, né? No jogo contra o Equador, o Rodrigues pegou a bola na esquerda, arrancou, tinha 5 jogadores de um mesmo lado do Brasil. É um time mal distribuído, porque o cara que não é meia, que não sabe fazer com a bola, não tem um trato refino, ele faz muito esforço para poder construir e acaba esquecendo aonde ele tem que ocupar o espaço, a sua zona de trabalho. Rapaziada, então é isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse papo, dê uma ideia mais ou menos do que eu penso da seleção, né? Esse vídeo semanal que eu sempre faço. Eu digo também que espero, né, o Dorival, não consigo entender que o segundo tempo o time se transforme. Acho que não tem peça para isso. Precisa pensar nisso, essas eliminatórias aí. Claro, o Brasil vai classificar, são 6 para se classificar. Se fossem, né, 4, já achava que o Brasil ia arrastar a corrente aí nessa eliminatórias aí. Beleza? Vamos nessa. Espero que sábado que vem a gente vai ter aí o retorno aí do Campeonato Brasileiro. Estaremos juntos, né? Botafogo e Corinthians, tem jogo do Fluminense, Juventude, Flamengo. Então a gente tá junto com vocês aí. Espero que a galera aí faça a inscrição no canal do Marechal. Vocês sabem também, rapaziada, não esquece, Marechal tem um cunho social,
são os acolhidos de rua e dependência química, a Associação Solidária Amigos de Betânia, a SAB, né? Eu estou lá há 17 anos, nas oficinas profissionalizantes, esse ciclo de cidadania, a gente faz a recuperação da rapaziada, um dos motivos que eu tenho um canal. E claro, Marechal também, a pedido aí da rapaziada alvinegra, abrir o canal Marechal Glorioso, tá? Quem gosta aí das resenhas, das análises do Marechal, e é glorioso, é exclusivamente para alvinegro, mas a rapaziada também dos outros times, tá sempre dando uma moral pra gente, pode ir lá no YouTube e no Instagram, é só botar Marechal Glorioso e a gente tá sempre junto. Valeu? Boa semana a todos aí, um forte abraço. Tchau!